Gente, na apresentação de hoje eu vou explicar como fazer uma petição visando indenização por danos morais, cobranças indevidas de serviço não contratado, a devolução de valores descontados de aposentadorias e pensões de forma indevida. Nós temos recebido muitas reclamações de aposentados e pensionistas dizendo que vêm descontados em seus benefícios previdenciários serviços, taxas e etc. que não foram contratados. E por conta disso, eu quero orientar os advogados de como proceder diante de uma situação como essa. O cliente chega no seu escritório e você precisa peticionar ao juízo, visando uma condenação judicial contra, por exemplo, uma instituição financeira, um banco. E aqui nós temos o documento. É isso que você vai utilizar para visar a indenização do seu cliente. Os aposentados e pensionistas, prestem atenção, estagiários, estudantes de direito e advogados e advogadas que não têm familiaridade com esse tipo de ação, porque é um mercado ainda inexplorado. Nós temos mais de 53 milhões de aposentados e pensionistas que precisam de profissionais competentes para atuar em suas demandas. Pois bem, então você vai utilizar essa petição. Aqui, gente, eu quero fazer uma observação que mudou, tá? Eu vejo ainda muitos advogados, eu tenho acesso a várias peças jurídicas e eu percebo que, notadamente na petição inicial, que é a primeira peça, as pessoas ainda estão utilizando a forma antiga. Nós tivemos uma alteração no CPC, no Código de Processo Civil, lá no artigo 319, que diz que a petição ela será endereçada ao juízo competente para analisar o caso. Então você, a partir de 2016, tem que escrever assim, ao juízo, e aí você coloca a comarca que irá analisar o seu caso. Aqui o endereçamento, bem como a qualificação do autor da ação e o réu, aqui na parte de baixo, o réu, tudo isso está lá no artigo 319 e seus incisos. Como se trata de uma petição inicial, prestem atenção, notadamente os advogados e advogadas, aqui no verbo. Uma ação inicial a gente utiliza propor. Eu venho perante a Vossa Excelência propor a presente ação. E aqui você vai colocar o título da ação. Vocês que estão prestando prova da OAB ou têm filhos aí que irão prestar a prova da OAB, prestem atenção aqui no título, porque isso é o que identifica a peça. Errou o título da peça, você será reprovado. Pode utilizar os mais elevados embasamentos, errou o título da peça, você será reprovado. Então, nesse caso aqui, é uma ação declaratória de nulidade contratual. Ou seja, eu quero anular um contrato e quero a devolução de valores que foram descontados indevidamente, bem como eu vou pedir uma indenização por danos morais e vou pedir também a tutela de urgência nesse caso. Tudo isso vai aqui no título, na identificação da peça. Como eu disse, aqui nós temos a qualificação do réu, é contra quem nós estamos ajuizando essa ação. No caso específico aqui, você vai abrir um tópico para o pedido de justiça gratuita. Como se trata de uma pessoa pobre na concepção jurídica da palavra, você vai fazer o pedido de justiça gratuita e vai explicar por que você está pedindo. Tem base legal para isso, ok? O embasamento legal para o pedido da justiça gratuita, estou grifando aí, que é a lei número 1060 de 1950, bem como o próprio artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015.
15. Vou pedir também a prioridade processual para que o processo tramite mais rapidamente por se tratar de uma pessoa idosa. Eu coloco aqui a idade da pessoa, uma situação hipotética, trata-se de uma pessoa idosa com mais de 64 anos. Isso está lá no Estatuto da Pessoa Idosa, que considera uma pessoa nessa condição aquele que tem 60 anos ou mais de idade, já pode se beneficiar com a prioridade processual. Significa que o processo vai tramitar mais rapidamente. E aqui agora nós entramos no capítulo dos fatos. Você vai abrir e escrever desse jeito, dos fatos, capítulo dos fatos. Aqui você vai narrar o que aconteceu. Veja, o autor ele é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Como eu sei que tem estudantes de direito que assistem às nossas aulas, é importante explicarmos isso daqui, até porque as provas, os exames de ordem, agora passa a contar com 2 questões de direito previdenciário. Então, é importante registrarmos que nós temos algumas espécies de regimes previdenciários. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS que você conhece, é o chamado regime geral. Essa é a regra. Geralmente, quando você encontra um aposentado aí, tem uma grande chance dessa pessoa ter sido aposentada pelo regime geral, pelo INSS. Mas nós temos também os regimes próprios, Uma prefeitura, por exemplo, pode ter o seu regime próprio. Nós temos o regime da União, nós temos o regime próprio dos militares, e aí vai, somente para fazermos aqui essa observação. O INSS, regime geral, e é por isso que em uma ação judicial você vai indicar o regime. Ou seja, eu estou dizendo aqui, olha, essa pessoa é aposentada pelo regime geral. Aonde? No INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Aqui eu coloco o valor da renda mensal de forma hipotética, invento aqui um número de benefícios somente para deixarmos aí registrado. Aqui eu vou contar tudo o que aconteceu, houve desconto, os bancos aqui, as instituições financeiras, são tudo situação aqui imaginária, tudo bem? Que eu coloco aí para vocês. Então, narrei toda a história, o que aconteceu com o meu cliente, ou no seu caso aí, o que aconteceu com você, E aqui agora eu vou entrar no capítulo do direito. Aqui eu vou colocar o embasamento legal. Tem algum artigo de lei que me permite ajuizar essa ação? Vou colocar aqui e vou explicar o que se sabe a respeito desse direito, É de fato um direito assegurado pela justiça brasileira? Vou narrar toda a história aqui. No capítulo do direito, você vai colocar decisões judiciais que corroboram com a sua pretensão. Então, aqui eu vou colocar a ementa, que é o resumo do julgado. Escolhi aqui uma decisão, essa decisão é real, lá do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, eu coloco uma decisão aqui, veja o que diz a decisão. O banco requerido deve ser responsabilizado pelos descontos indevidos em proventos de aposentadoria. Olha que decisão importante para ser usada, Olha, já tem uma decisão nesse sentido, dizendo que o banco tem que ser responsabilizado, uma vez que não foi firmado qualquer contrato de empréstimo, ou seja, estava havendo, no caso específico, descontos de uma aposentadoria, só que essa pessoa não fez contratação de empréstimos. Estava havendo descontos referentes ao empréstimo consignado, só que essa pessoa não fez essa contratação e por isso mesmo ela deve ser indenizada. Olha o que diz aqui a respeito do dano moral. O dano moral decorrente da diminuição da capacidade financeira do apelado, bem como o constrangimento de ver descontado do seu vencimento quantia que não contratou. Não fiz contratação e estava havendo descontos aqui da minha aposentadoria. Na decisão judicial, é um julgado real isso aqui, olha o que ele diz sobre a reparação, O magistrado diz sobre a reparação dos danos morais. Reparação por dano moral deve servir para recompor a dor sofrida pela vítima. Grifei aqui as partes importantes.
No outro capítulo diz, deve ser mantida a cobrança em dobro do valor cobrado injustamente. E aí o julgador coloca aqui o embasamento, né? O Código de Processo, o Código de Defesa do Consumidor, perdão, bem como o artigo 186, 876 e o 1059 do Código Civil. E aqui ele aceita o recurso dessa pessoa para condenar a instituição financeira. Explico mais aqui sobre o dano moral e a cobrança de serviço não contratado. Cobrança de serviço não contratado. Explico o ato ilícito cometido aqui por essa instituição financeira. E aí eu vou discorrer sobre essa minha pretensão de indenização por danos morais, terminando o capítulo com o valor que eu pretendo. Esse é o valor que eu quero a título de indenização. E fecho a peça, não pode esquecer, com o capítulo mais importante que eu julgo aqui, depois da qualificação das partes, né? Os pedidos. Eu tenho que solicitar o que eu quero com isso. E aí eu vou dizer, eu quero a indenização, eu quero a justiça gratuita, eu quero que os descontos cessem imediatamente, que não sejam mais descontados aqui nada do benefício dessa pessoa, e peço indenização por danos morais. Posso repetir os embasamentos legais, colocar os artigos de leis, enfim. E peço, por fim, a procedência do meu pedido. Eu quero que o meu pedido seja procedente para declarar a nulidade do contrato. Eu quero que o contrato seja anulado, até porque eu não fiz nenhuma contratação com a instituição financeira nessa situação imaginária e hipotética aqui do nosso exemplo. E por fim, eu vou fechar a peça. Então, os advogados já têm uma certa familiaridade com isso, mas os alunos de direito, estagiários e pessoas que irão prestar a prova da OAB ainda não tem essa familiaridade. Então, eu vou mudar aqui o local da peça só para vocês terem uma noção aí, mais ou menos como funciona. Então, coloquei aqui o local, data, vou colocar uma data mais moderna, né? Vou colocar a data de 2024, porque é o ano que nós estamos, 2024, que é o ano aí que nós estamos gravando o vídeo. Por fim, você fecha a peça. Aqui eu faço uma observação sobre o quanto indenizatório, o valor que eu quero cobrar. Eu fiz uma observação. Essa peça eu vou deixar gratuitamente lá em nosso blog, Professor Walter dos Santos. O link está na descrição. A peça completa, já feita, disponível gratuitamente. Você não vai pagar nada para ter acesso a esse documento. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo. E você, me diga aí o que achou dessa apresentação. Repercuta o seu entendimento nos comentários e aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.